Aula sendo gravada a partir de agora, uma aulinha especial, nono A e nono B, na terça-feira, 18 de agosto. Quando a gente calcula o delta, às vezes o delta dá um resultado maior do que zero, às vezes igual a zero e às vezes menor do que zero. Nessas três situações, nós temos uma consequência diferente para cada uma delas, na hora de calcular o valor do x aplicando a fórmula. Se o delta for maior do que zero, acontece de nós termos duas soluções para o nosso problema. Duas soluções. Ou seja, duas raízes, né? A gente chega em dois valores diferentes. Por que que isso acontece? Alguém sabe me dizer? Ronaldo, dá licença só um minutinho. A Laura falou que vai sair do grupo porque ela vai ter que deletar o WhatsApp, tá? Ah, tá. Nossa, deu uma bugada no celular dela, né? Deu gigantesca. Beleza, obrigado, Júlia. Gente, por que que quando delta é um valor positivo, né, maior do que zero, eu tenho duas raízes para a minha equação? Quem sabe me dizer aí? Alguém do nono A, né, de preferência. Dá uma pensada aí. Ronaldo, repete a pergunta. Ó, eu tenho três situações na hora de calcular o delta, né? Maior do que zero, igual a zero ou menor do que zero. Quando eu acho... Ronaldo, eu acho que... desculpa. Pode falar. Eu acho que porque se for igual a zero, positivo e negativo não importa. Isso. E quando é maior do que zero, eu acabo tendo duas raízes. Por quê? Porque um vai calcular positivo e o outro negativo. Muito bem, Duda. Gustavo, a pergunta era assim, ó. Eu cheguei num resultado para o delta maior do que zero. Né? 1, 2, 3, né? Qualquer número positivo. Que pode ser irracional também, né? Raiz de 3, raiz de 18 e tal. Nessas situações, eu tenho duas raízes na hora que eu calculo usando a fórmula. Eu tenho uma raiz do x1 e o x2. Por que que quando o delta é positivo, né, maior do que zero, isso acontece? Tá? Essa era a pergunta para você pensar. A Duda já conseguiu entender, a Quintino. Olha só, quando o delta é maior do que zero, delta maior do que zero, a minha formulinha é a seguinte: x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O que vai acontecer aqui? Esse delta que eu achei, eu vou jogar ele aqui dentro da raiz. Como ele é um número positivo, maior do que zero, no meu x1, eu vou usar o quê? O sinalzinho de mais. E eu terei ali mais a raiz de delta positiva. No x2, eu vou usar o menos. Então, eu terei um outro resultado, agora usando o sinal de menos. Por isso que quando eu tenho delta positivo, eu tenho duas raízes, duas soluções. Uma usando mais, né, mais raiz de delta, e a outra usando menos raiz de delta. Ok? Agora, e quando delta for igual a zero? Quando delta for igual a zero, eu tenho apenas uma raiz. Por quê? Porque é a mesma coisa, positivo e negativo. Isso. A Duda eu já vi que entendeu. Gustavo, você está conseguindo perceber o que está acontecendo? Opa, Beleza. Quando delta é igual a zero, o que vai acontecer aqui? Eu vou jogar esse delta zero dentro da raiz. E o que vai acontecer? Na hora que eu fizer o x1 e usar aqui menos b mais zero, beleza, vai dar um resultado. No x2, eu vou fazer menos b menos zero.
né? Que raiz de 0 é 0. Vai dar o mesmo resultado, porque mais 0 ou menos 0 não muda. Então, aqui, quando delta é igual a 0, eu tenho uma única solução, tá bom? Ele traz ali, ó, tem duas raízes iguais. Duas raízes iguais é uma raiz só, tá? É essas besteiras que às vezes aparecem. As duas raízes iguais é uma raiz só, uma única solução com o mesmo valor, tá bom? Agora, e quando delta é negativo, menor do que 0, né? O que acontece? Aí a raiz não é real, né? A raiz não é real. Por que ela não é real? Porque nenhum número elevado ao quadrado vai dar negativo. Isso. Porque Isso. Não existe raiz quadrada de número atraso. negativo. Beleza? Oi, Ô, Laura. Ronaldo, desculpa o atraso. Travaram meu WhatsApp, Ronaldo. Eu tive que deletar. Hackearam o seu celular, seu WhatsApp. Não, Ronaldo. Mandaram travar zap. Trava Zap. Eu perdi todos os meus contatos agora. Perdeu todos? Perdeu tudo, Ronaldo. Nossa, Fica eu tô tranquilo. passando uma raiva. Fica tranquilo que o da escola eu te mando de volta. Ah, desculpa, viu? Não, tranquilo. Gente, delta menor que 0, então é um número negativo. Quando eu jogo esse delta na minha fórmula, dentro da raiz aqui, ó, não existe uma raiz quadrada de número negativo. Portanto, se o delta é negativo, não tenho solução. Solução igual a vazio. Isso, gente, já muitas vezes, em muitos exercícios, já facilita a vida da gente, não precisa fazer todos os cálculos, né? Você pegou o delta deu negativo, você nem continua mais o problema. Você não vai jogar na fórmula toda ali se você sabe que não tem raiz de número negativo, tá bom? Então, delta negativo, sem solução. Delta igual a 0, uma única solução. Delta maior do que 0, eu tenho duas soluções diferentes, tá bom? Ok. Alguma dúvida aqui? Não. Beleza. Tem um exemplo que o material trouxe ali, eu vou deixar para resolver daqui a pouco. Porque eu fiz ele com o aluno B e eu achei ele meio complicado, eles dão uma bugada nas ideias. Antes disso, eu quero que vocês façam o exercício 2 na página 29. Façam ele aí para mim. A, B, eu ia deixar a tarefa ali C e D, mas podem fazer também, que é rapidinho. Determine o discriminante. Discriminante é o delta. E indique quantas raízes reais tem cada uma das equações a seguir. Precisa resolver a equação? Não, só achar o delta. Até que horas vai essa aula? 10 e 11 e 10. Conforme chegarem no resultado, já me passem aí, por gentileza. Ronaldo, Oi? quando o delta dá 0, você conta como só uma raiz real ou duas raízes reais iguais? Ah, isso aí é uma eterna discussão. Põe uma raiz só, tudo de bom tamanho. Ok. Tá? Isso é uma eterna discussão. Mas saiba que, às vezes, dependendo do material, como o nosso, por exemplo, aparece ali duas raízes reais e iguais. Tá? Mas é a mesma coisa que uma única raiz. Quanto deu delta na letra A, gente? 0. 0. 0, né?
Então, eu tenho uma única raiz aí. Na letra B, Tô fazendo ainda. beleza. Então, Menos 71. menos 71. Delta na letra A deu 0. Na letra B, menos 71. Na letra C, 0. 0. 0. Na letra D, daqui a pouquinho, né? Senão você dá rápido demais. Você fez a D já, Gustavo? Tô acabando. Caramba. Gustavo cresceu muito do início do ano para cá. Está num nível muito alto. Legal. Então, na letra C, delta igual a 0 também. E na letra D, 49. 49. Muito bem. Quem mais já terminou a B? B de bola. Eu. Eu também. Acabou. Vamos fazer a A aqui, tá? Então, delta igual a B quadrado menos 4AC. B quadrado menos 4AC. O A é igual a 1, o B é igual a menos 2 e o C é igual a 1. Delta igual B quadrado. Todo número negativo põe entre parênteses, menos 2 ao quadrado. Ok? Menos 4 vezes 1, que é o A, vezes 1, que é o C. Tá? Só substituir os valores ali. Delta igual menos 2 ao quadrado. 4. Menos 4. 4 positivo. Ah, entendi. É verdade, senão ia ficar mais, né? Mais um. Isso, 4 positivo. E menos 4 vezes 1, menos 4. Delta igual a 0. Se o delta é 0, eu tenho uma única raiz, tá bom? Delta é 0, eu tenho uma única raiz. Tá? Eu vou fazer a letra B e a C e a D vai ficar de tarefa. A C e a D fica de tarefa, ok? Letra B. O A vale... Deixa eu fazer de outra cor aqui. Fala uma cor aí, gente. Verde. Verde. Verde claro ou escuro? Claro. Claro. A igual a 3, B igual a menos 5 e C igual a 8. Delta igual a B quadrado menos 4AC. Mesma conversa de sempre. B quadrado menos 5, dentro do parênteses, para não errar sinal. Menos 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica A, né? Multiplica 3, que multiplica o C, que é o 8. Menos 5 ao quadrado, 25. 25. Menos 4 vezes 3 vezes 8. Menos 96. Menos 96. Muito cuidado para manipular os sinais na hora de calcular o delta. O que eu mais vejo erro na equação de segundo grau é aluno errando o sinal. Errou o sinal, você já errou o problema, tá? Então, sempre muita atenção ali no sinalzinho. E esse delta aqui, 25 menos 96, delta igual a menos 71. Se o delta é negativo, solução vazia, porque não vai ter raiz quadrada de número negativo. Tá? Na hora de jogar na formulinha lá do x, né? Menos b mais raiz de delta, eu não tenho essa raiz de delta aí de número negativo. Alguma dúvida, pessoal? Não. Não. Nem. Tranquilo, né? Então o C e o D fica de tarefa aí para me entregar até amanhã. Tenho certeza aí que tem muita gente que já fez, então é só tirar foto e mandar para mim. Bom, agora eu vou dar uma complicada no negócio. Vou dar uma complicada no negócio. Nós temos uns minutinhos aqui, eu vou jogar para minha lousa.
Nós temos um exemplo que depois vai ser usado no exercício 1. O exemplo é o seguinte. Vou dar cor aqui, pegar o preto. 4x² mais 8x menos p igual a 0. Ele pôs um p de pato ali, no lugar do c, né? Do termo independente c. Pergunta que eu faço para vocês primeiro. Quanto vale o A? 4. 4. Quanto vale o B? 8. 8. 8. E o C? Menos 1. Não. Mesmo erro do nome. Menos P. Menos P. Menos P. Bia, a equação de segundo grau é assim, ó, ax² mais bx mais c igual a 0. O A é o número que está multiplicando x², o B é o que está multiplicando o x, o C é o termo independente. Não tem variável ali. Então, se ele colocou menos P, então esse número aqui é menos P. Ele só não informou qual, mas ele é menos P. Ronaldo, que página que é essa? Eu estou na página 28 ainda, tá? É um exemplo ali que eu vou desenvolver para a gente resolver o exercício 1 depois, tá? Entendi. Então, C é menos P. Porque vem a pergunta agora, ó. C é um termo independente, ele vale menos P. Pergunta agora. Para quais valores de P, essa equação admite duas raízes distintas. Então, ele quer duas raízes distintas. Quando que eu tenho duas raízes distintas? Maior que 0. Quando delta é maior que 0. Então, eu vou calcular o delta dessa equação que ele me deu e vai ficar ali em função de P, que eu vou ter que achar um valor de P ali para o qual o delta fique maior do que 0. Olha só. Delta é igual a b² menos 4ac. Esse b² menos 4ac é o valor de delta. Eu quero que ele seja maior do que 0. Vamos começar a calcular aqui, ó, para ver o que acontece. Delta igual b². Quem é o b? 8. 8. 8 ao quadrado. Menos 4 vezes A. O A vale 4. 4. 4. Beleza? E o C? Menos P ou maior que 0, eu acho. Menos P. Vamos começar devagar. Tá bom? Menos P. Ok. Delta igual a 64. Menos 4 que multiplica 4 que multiplica menos P. Mais 16P. 6P. Isso, esse menos com menos aqui na multiplicação fica mais. Mais 16P. Ok. Achei que o delta, então, vou só inverter aqui, ó, 16P mais 64. Ok? Então, o delta depende da variável P. Depende da variável P. Como eu quero que tenha duas raízes reais e distintas, esse 16P mais 64 precisa ser maior do que 0. 16P mais 64 precisa ser maior do que 0. Olha só. Esse 16P mais 64 é o meu delta. E ele tem que ser maior do que 0. Se o delta vale 16P mais 64, então é 16P mais 64 maior do que 0. Deu para entender aqui? Deu. Tranquilo aí? Bia? Tranquilo. Bia? Tranquilo. Tô tranquilo. Beleza. Iris?
Por enquanto, tá tranquilo. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida aí, dá um grito. Vamos lá. É uma inequação agora, é só a gente resolver. 16p maior do que menos 64. Né? Passei para o lado de lá, sinal trocado. P igual não, né? P maior menos 64 dividido por 16. P maior a menos 4. menos 4. Ou seja, se P for maior do que menos 4, o meu delta é maior do que zero. Qualquer valor maior do que menos 4, o meu delta é maior do que zero. E aí eu tenho a minha equação tendo duas soluções, tá? Escrevam aí para mim uma equação que tenha o P maior do que menos 4. Que é usando isso aqui, né? No lugar de P, você vai colocar um número maior do que menos 4. Fala um número aí para mim, maior do que menos 4. Menos 3. Menos 3. Menos 3, legal. Vamos pegar essa aqui. Eu tenho 4x² mais 8x menos P. Só que o P agora vai valer menos 3. 4x² mais 8x mais 3. Igual a zero. Vê se o delta dá maior que zero. No meu deu, Ronald. Deu maior que zero, né? Quanto dá o delta aqui? O meu também. 16. Delta igual a 16, e aí você garante duas raízes, tá bom? Deu para entender? Deu. Sim. Beleza. Agora ele pede, no próprio exemplo também, vou apagar aqui, ele pede o seguinte, essa mesma equação, né? 4x² mais 8x menos P igual a zero. E ele quer que as raízes sejam iguais. Então a gente caiu lá, delta igual a 16P mais 64. Era isso, né? É. 16P mais 64. E agora ele quer que as raízes sejam iguais. O que você tem que fazer aqui? O delta ser igual a zero? Delta ser igual a zero, né? Delta igual a zero. O delta vale 16P mais 64. E ele tem que ser igual a zero. 16P igual a menos 64. P igual a menos 4. Então vejam, para que eu tivesse duas raízes, eu precisava que o P fosse maior do que menos 4. Para eu ter apenas uma raiz, eu preciso que o P seja menos 4. Deu para A entender? Bárbara pediu para avisar que ela saiu Tá bom. Tudo bem. e que tá entrando. Ah, legal. Isso é importante. É importante, senão ele tem que pôr falta para ela. Gente, deu para entender a lógica aqui? Se o P é maior do que menos 4, eu tenho duas raízes. Se o P igual a menos 4, eu terei uma única raiz, porque o delta vai ficar igual a zero. E é fácil de tirar a prova aqui, né?
16 vezes P, 16 vezes menos 4. Mais 64. Quanto que é 16 vezes menos 4? Menos 64. Menos 64 mais 64, eu tenho que o meu delta é igual a zero. Deu para entender? Iris? Deu sim. Legal, legal. Então façam para mim aí, dá tempo, o exercício 1, letra A, na página 29. Aí agora o nono B pode fazer junto. As raízes sejam reais e distintas, né? Então ele dá uma equação ali, x² menos 4x mais m. As raízes sejam distintas, ou seja, duas raízes. Para clarear para todo mundo, eu tenho x² menos 4x mais m igual a zero, ou seja, ele não informou o termo independente C, né? E aí ele quer, na letra A, duas raízes. O que precisa acontecer com o delta? Maior que zero. Maior que zero. Então, A igual a 1, B igual a menos 4, C igual a M. Só desenvolver. Não vai dar tempo de eu calcular aqui, mas eu vou ajudando vocês aí na orientação, porque quero que vocês façam essa conta. Vou colocar aqui um lembrete para o nono A e nono B. Nono A e B. Tarefa, exercício 2, itens CD, página 29. Uma tarefinha para os Fez dois. todos, então? Hã? Fez todos ou só A? Não entendi, Bia. Desses daqui, das raízes sejam reais e distintas, esse exercício, faz todos ou só a A mesmo? Não, pode fazer. Se você já terminou o primeiro, faz os outros. Tá? Quanto deu o primeiro ali? Maior do que 4. Maior? Menor do que 4. Menor menor. que 4. Tem uma observação ali, Gustavo, que eu acho que na hora da mudança de sinal ali, você esqueceu de uma regrinha daí na equação. A gente vai retomar quando eu for resolver, tá? Vai dar m menor do que 4 a minha resposta. A Júlia, do nono B, fez a letra A? Isso. Chegou em menor do que 4 ou maior do que 4? Cheguei em menor do que 4, porque precisa multiplicar por menos 1. Perfeito. Enzo, Arthur, cadê a galera aí? Chegaram no resultado? Cheguei. Legal, legal, muito bem. Iris, Lívia, Duda Moda, Duda Quintino. Não vejo Sim. vocês. Beleza. Beleza. Gente, quem tiver com dúvida, grita. Porque eu normalmente, assim, o aluno fala comigo, eu vou respondendo. Aí quem nunca fala, eu fico meio sem saber o que está acontecendo. Então, tarefinha no A e B, exercício 2, item CD, página 29.
Amanhã vai o trabalhinho, vale de 0 a 1, né? Um excelente trabalho, vai ter um ponto a mais na nota de prova. E depois só fica aí as notas de participação. Participação em aula e entrega de tarefas. E presença, né? Tranquilo, gente? Alguém fez a letra B? Eu. Quanto deu? 4? 4. M igual a 4. Perfeito, muito bem. Gente, eu acho que a gente encerra por aqui. Tranquilo? Ah, mas já. Mas já, Cauã adora, né? Matemática. Cauã é um cara apaixonado pela matemática. Ah, eu acho divertido, interessante. Tá certo, eu sei bem. Gente, obrigado, viu? Abraço a todos aí e até. Ah, que isso, Tchau, valeu Ronaldo. pela aula, Ronaldo. Falou, Cauã. Falou. Tchau, Ronaldo. Tchau, tchau. Falou, Ronaldo. Até mais. Até.